Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando, suplicando. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem você quer aqui, ó, na mesa com o papai, pra contar uma história. E você tem uma história bacana pra contar? Você roubou galinha quando era criança? Tacou pedra no vizinho lá, hã? Fala, conta. Se você tem uma história, se você fez alguma coisa que você não pode contar, mas aqui no podcast você quer contar, manda mensagem aqui, ó, Conta Aqui Podcast. A gente vai te chamar no direct, a gente faz uma parceria. Lembrando sempre que é parceria. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Lucas. Tranquilo, tá com saudade de mim, Lucas? Cheguei, cheguei ao Lucas. Pô, tá sumido? Uma semana que eu não gravei, né? Essas coisas maravilhosas dos convidados que na última hora cancela. E eu não tava inspirado pra fazer aquele podcast solo, né? E Lucas não me deu nenhuma notícia boa pra gente poder fazer fofoca da vida dos outros. Mas tô feliz em estar aqui com o Lucas, essa voz, né? O Silvio Santos tinha um Lombardi, o Ratinho tem um Sombra e eu tenho o Lucas. Fala, Lucas! É a voz misteriosa. Não misteriosa. Se você não assistiu o episódio do Lucas, vou deixar o link aqui na descrição pra tu assistir o episódio da participação do Lucas no podcast. É isso mesmo, Lucas, é verdade, cara. Era misterioso, agora não, agora todo mundo sabe quem ele já tem milhões de seguidores já. Eu tô recebendo hoje aqui com muita alegria e satisfação um cara que eu vou ser honesto aqui em falar, que é muito interessante o poder da internet quando você sabe usá-la. Ele apareceu na minha timeline do meu Instagram, eu comecei a ver algumas postagens dele e achei interessante. E aí entrei em contato, o cara foi muito solícito. E aí eu já vou começar com uma curiosidade que eu vi ele em outro podcast fazer. Tô recebendo aqui Rafael Leandro. Ô, meu irmão, obrigado, muito bem-vindo. E somos vizinhos, né? Somos de tudo, né? Eu não ia falar isso não, porque o pessoal pode achar que é armado, que a gente é vizinho, entendeu? Mas, Rafael, vem cá. A minha primeira pergunta pra você é o seguinte. Fala teu nome. Rafael Leandro Vitor Matheus. 4 nomes próprios, único no Brasil, talvez o único no mundo. Não, você perde pra Pedro Alves Cabral, né, irmão? Não, mas os 4 nomes próprios, Rafael Leandro Vitor Matheus, no Brasil é único, no mundo, não sei. Acredito que sim. Guinness Book, irmão. É. Vale $1 milhão, sim, pai. Pesquisa sobre isso. O Guinness Book paga $1 milhão pra quem é. Você pode pesquisar, qualquer pessoa que estiver assistindo pode pesquisar exatamente agora, como eu já pesquisei diversas vezes, não tem outro. Repete aí o nome. Rafael, com PH, tá? Leandro Vitor Matheus. No Brasil, o único, no mundo, não sei. Caraca, que maneiro. Não tem nenhum Tu tem história, pô, teus pais já te contaram essa história? Tua mãe, sei lá? Na verdade, ninguém me contou essa história, né? A história, na verdade, é revelada por Deus, né? Só da gente ter nascido e Deus nos dá o privilégio do dom da vida. E talvez inspirando a minha mãe, né, pra colocar esse nome, porque eu não tive a criação dos meus pais na infância. Então não posso dizer que meu pai contribuiu com isso, embora hoje eu já o conhecesse. Mas só de Deus inspirar talvez a minha mãe, né, sozinha, que me criou. Não sei se teve participação da minha avó, porque eu não conheço a história do meu nome. Mas de me inspirar a colocar esses 4 nomes próprios, realmente... a gente sabe que a gente vem no mundo para fazer diferença. Com certeza, com certeza. Acredito que não tem propósito na vida se não for para a gente servir o próximo, para a gente ser útil para alguém, né? Então... a escolha do nome de 4 nomes próprios, no mundo não ter outro, não sei, no Brasil não ter outro, pois pra mim já demonstra o quanto a gente veio pra fazer diferença. Eu tenho uma história semelhante a essa com o meu nome, né? Porque Bravo, né? O meu nome é Anderson Luiz Bravo. Tem 2 nomes próprios e o Bravo. Que na verdade deveria ser Anderson Luiz da Conceição Bravo. O Conceição, eu sou o único da família que não tem. Caramba. Porque a minha história de vida é a seguinte, eu fui uma criança rejeitada, né? Minha mãe era menina solteira, você não viu com um homem casado, ficou grávida. Quando ela falou pro meu pai que tava grávida, ele rejeitou. Eu também fui criado sem pai, né? Só que ele sabia da minha existência. E aí a minha mãe meio que jovem, né? Tentou me abortar, não conseguiu abortar e tal. E quando eu nasci, eu fui rejeitado. E eu fiquei 2 anos sem ser registrado. Eu era uma criança que não tinha registro. Aí meu avô, que é o Antônio Bravo, foi fazer uma visita de avô. E aí falou assim, Sueli, essa criança não vai ser registrada? Aí minha mãe bateu de ombro na época, mãe bateu de ombro, faz o que você quiser. Naquela época, 74, você para registrar uma criança, você tinha que levar a criança no cartório com um documento. Diferente hoje, a criança já sai da maternidade com registro. Hoje a tecnologia realmente facilitou. Meu avô tinha uma família que trabalhava no cartório em Magé, tanto é que eu nasci em Niterói, fui registrado em Magé e sou cria de São Gonçalo. Caramba. Meu avô me pegou, me levou em Magé e falou, também só de raiva não vou botar o Conceição. Aí botou Anderson Luiz Bravo.
Eu sou o único da família que não tem o Conceição. O único. O único. Então Sinal são que é coisas diferenciado. que Deus faz na nossa vida, assim. Eu acho, assim, Eu acredito, antes, que desde o nome, né, de uma escolha de um nome, que é algo também, talvez que muitos talvez não deem importância, uhum, de um propósito de vida, não é mera semelhança. Eu acredito no propósito. com certeza, com certeza. E aí, talvez, através do nome, né, você vê, o único da família, né, Não, tem um propósito. e hoje muita gente que tem o Conceição, na minha parentela, não usa o Conceição, usa o Bravo. Ah, você é parente do Anderson Bravo? As pessoas se sentem orgulhosas. Só uma última curiosidade do seu nome. Tu já brincou com essa coisa, tipo assim, você pode se identificar como você quiser, pô. Hoje eu sou Rafael, amanhã Não, eu mas sou na só verdade, Leandro. ser bem sincero, hoje eu tenho o maior orgulho de ser chamado de Rafael Leandro, coisa que eu nunca tive, né? Quando as pessoas, de verdade, quando as pessoas me chamavam antigamente, Rafael, só Rafael, ou uns comentavam Vitor Matheus, eu não gostava da palavra, do nome, sobrenome Leandro. Eu achava muito Ah, é? cafona, né? Sério, nunca gostei, sempre achava cafona, né? Só que de um tempo pra cá a gente foi criando uma história, né? Principalmente na vida social, na vida pública, né? Que aí as pessoas foram começando identificando, poxa, o Leandro, Rafael Leandro, Rafael Leandro. E aquilo passou a tomar um vulto no meu Chega coração uma hora que você tá vinculado, falei, né? cara, tô vinculado, né? O nome pega, né? É. Como se fosse aquele Com nome. todo respeito. Você É, vira um produto mesmo. Você exato, vira um produto. produto, entendeu? Ninguém olha pra você e vê Sim. outro nome. Tem. Aí aquele produto pegou, o Leandro. Então hoje eu tenho um orgulho de chamar de Rafael Leandro. Principalmente Rafael com PH antes. Porque Que fique claro e registrado pros anais da história. Rafael com PH. não pode ser com F. Com F é natural, com PH diferenciado. Pô, essa é forte, essa é forte. Meu amigo, você é presidente da ANB, que foi, na verdade, o que apareceu pra mim na minha timeline. Eu comecei a ver as postagens e tal. E eu gostaria muito que você falasse um pouco pra gente o que é a ANB, como é que nasceu, o que ela executa no dia a dia do cidadão carioca brasileiro. Ô, Anderson, eu tenho o maior orgulho, meu amigo, de falar da NB. Hoje, eu sou bem sincero, tenho o maior orgulho. Como eu te falei, é um propósito, né? Nada é por acaso, né? Dentro da pandemia, um amigo, né, em comum, a gente jogava um futebol. Eu tinha um time, na verdade, cara, é tão engraçado, né? Eu sou presidente de um time amador de futebol, que a gente jogava há 15 anos. Amador, pra se encontrar pra jogar pelada, né? Que agora os caras me tiraram do grupo, eu sendo presidente. Eu não entendi isso. Os caras me tiraram do grupo. Desabafo no podcast, o cara... Meu irmão, Eu nunca vi isso. tinha me tirado do grupo, meu. Os caras me tiraram do grupo, eu não entendi. Eu sendo presidente Que é o do grupo, presidente. me tiraram do grupo. É porque... brincadeira à parte, mas de fato foi uma verdade mesmo, né? Dentro da pandemia, né, o Maicon, poxa, uma pessoa que tem um carinho muito grande, que deu a ideia da gente criar a NB, mas nunca mais voltou numa reunião. Mas eu jamais deixo de honrar a memória daqueles que realmente nos incentivaram a estar aqui. Então, dentro da pandemia, muita gente perdeu seu próprio negócio, e aí o Maicon, um grande amigo, né, que até então não tinha tanta amizade com ele, né? A gente se encontrava no futebol, discutia, brigava todos os jogos, mas é aquilo, né? A gente passa a amadurecer, criamos um bom vínculo e na pandemia muita gente perdeu seus negócios e ele deu uma ideia. Cara, por que a gente não se ajuda? Todos vocês aqui têm carro. Poxa, eu tenho uma oficina, vocês nunca levaram o carro de vocês na nossa oficina. Rafael, você nunca levou teu carro lá? Aí virou para um doutor. Paulo, né, de Tácito, você nunca levou o teu carro lá na minha oficina. E aí o doutor também falou assim, pô, mas você nunca foi no meu consultório, pô. Aí o Rafael também, você nunca foi no meu consultório. Então por que a gente não cria um grupo? Ideia do Maicon. A quem eu respeito muito, mando um grande abraço para ele. Tem uma oficina lá em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele falou, por que a gente não cria um grupo para a gente poder se ajudar, né? Outros segmentos fazem muito isso daí. E aí ele falou, Rafa, isso aí é com você, irmão. A ideia tá dada, você que é o cara aí da questão pública, então desenvolve isso aí. E acho que aquele dia, o senhor despertou, não sei, Aí eu falo de Virou uma chave. Acho que a palavra é essa, virar a chave, né? Muita gente tá falando isso, não gosta de repetir as coisas que a gente tá falando, não. É porque eu tô sem inspiração hoje. Mas você é o cara inspirado, eu não. Eu acho que aquele dia, né? Aí eu falo muito da questão espiritual, que parece que Deus olhou pra mim assim e falou assim, cara, foca nisso daí. E aí, naquele mesmo dia, exatamente aquele dia, não sei, veio na minha cabeça, fiquei pensando em alguns nomes, aí você fiquei pensando, amadurecendo, na mesma hora ali, no final do futebol, sentado ali numa mesa de bate-papo ali, de amigos, aí eu pensei no nome, poxa, associação, vamos fazer uma associação? Uma ONG? Uma instituição? Não, vamos fazer a associação, deixa eu ver, de empresarial? Não, tem muitos por aí, não. Segmento empresarial, mas de negócios, da Zona Oeste, estamos em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, na hora ele já
rabisquei e dei a nomenclatura ANZO, Associação de Negócios da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E de lá para cá a gente cresceu bastante, né? Para poder intensificar, né, a marca, no outro mês eu já criei um grupo ali na hora, não perdi o momento. Tem coisa que você tem que fazer na hora. Se não fizer, Positivo. então criei um grupo ali na hora com as pessoas que estavam sentadas ali na mesa, porque o nosso time todo era um empresário e empreendedor. Já criei um grupo com aqueles próximos ali do futebol e falei, pessoal, vamos fazer já uma reunião semana que vem pra gente, daqui a 2 semanas, pra gente já começar a fomentar, entendeu? Quem nunca levou o carro, Michael, lá na sua oficina, vai passar a levar. Eu, inclusive, vou passar a levar lá. Se der algum problema no meu carro, vou levar na tua oficina. E, de fato, a gente tem feito isso até hoje. Aí eu dei o nome de ANZO, Associação de Negócios da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí fiz a primeira reunião, já levei um secretário de Estado, né? A gente tinha um pouco de relacionamento público, né? E levei um secretário de Estado para dar credibilidade, para dar, né, um know-how, que esteve lá conosco, o secretário, que eu quero mandar um grande abraço, né? Rodrigo Amorim, vereador hoje do Estado do Rio de Janeiro, na época era secretário de Defesa do Consumidor do Estado. Rogério. Rodrigo Amorim. Desculpa, Rogério Amorim. Exato, Rogério Amorim. Rodrigo é o irmão. Exatamente, Rogério Amorim, quero mandar um grande abraço. Doutor Rogério Amorim. Poxa, por sinal, médico, né, cirurgião. médico. Tem uma história que ele conta que Linda, eu acho né? fantástica. Mas isso aí um dia, se ele quiser vir aqui... Não, ele vai vir, tem que convidar. Sou amigo do Rodrigo e do Rogério. Eu conheci o Rodrigo, desculpa interromper tua fala. Claro. Conheci o Rodrigo em 2015. Rodrigo Amorim tinha um programa de rádio AM. Tem uma história muito bacana, né? AM, ali em Botafogo, naquele estúdio da Bandeirante. AM ainda, o Ricardo Boechat era vivo. Pô, batia papo com o Ricardo Boechat. E eu ia, Política Sem Rodeios. E eu tive o privilégio durante muito tempo caminhar com eles e hoje estou feliz que eles estão... De ver o progresso, né? Não, avançaram. A gente fica muito feliz, né? Se ver as pessoas progredindo. Eu me empolgo com isso. Sim, eu também. Eu sou um cara que não tem dificuldade nenhuma de ver o sucesso. Já aplaudir o sucesso da pessoa, né? Até porque, não é só porque vai chegar o teu tempo. Sim. É porque isso faz parte de um propósito da vida. Porque você não pode estar em todos os lugares. Sim, exato. Quando você aplaude o sucesso de alguém, é porque você fala, pô, ele vai poder fazer tal coisa. Sim. Né? Então, continua aí. E aí você levou o Rogério na reunião. O Rogério me deu um privilégio, não tinha tanta intimidade com ele. Foi um amigo que fez que trabalha com ele, fez essa aproximação. E eu fiquei feliz dele ter aceitado, né? E a gente fez uma matéria de jornal na época, um negócio foi muito bacana. Uma grande faculdade, que você dá nome, né? Que você, na verdade, todas hoje ainda cedem, né? Mas na época você deu um espaço pra gente maravilhoso. E aí eu lembro que um amigo que fez a agenda falou assim, pô, mas você tem que encher lá a agenda, cara. Secretário de Estado, não sei o quê. Pô, imagina o cara vir aqui, o negócio ficar vazio, pô, a gente lotou lá o auditório de uma grande faculdade lá, Universidade de Campo Grande, e aí fizemos a primeira reunião, e na segunda já trouxe um desembargador, e por aí vai, né, para dar um pouco de notoriedade à instituição, dar uma credibilidade, né? Ou seja, você não fez uma coisa de bairro. Sim. Você já começou, sim. Aconteceu num futebol informal, já levei mas quando local, você percebeu, sim. E é por isso que você espiritualiza a conversa. Sim. Porque se fosse uma coisa comum, ficava só na conversa. Sim. Você Exato. entende que Deus agiu exatamente nisso. E nessas possibilidades de conexão, né? De conexões, principalmente. Aí, antes, eu levei para a universidade, fizemos aquela reunião, depois fizemos outras reuniões maiores. E aí a gente foi, poxa, essas pessoas que estão aqui na reunião não podem sair daqui sem entrar no grupo. Então era meio que aleatório. Então, todo mundo aqui, bota no grupo, dá o WhatsApp aí, bota no grupo. E aí nós começamos, né? Mas o crescimento da instituição foi tão bacana que a gente chegou na Barra da Tijuca, que ainda é Zona Oeste, né? Mas a gente teve a necessidade de mudar o nome para a ANB. E aí foi uma sacada muito bacana de dois diretores nossos, né? Josiano, que hoje não está mais na diretoria, mas eu sempre valorizo uma coisa antes. Independente, a ANB é como uma empresa, né? Tem gente que não vai ser para sempre, vai ser por um período. Né? Então, assim, o período que algumas pessoas passaram na ANB, né, e eu posso citar diversas pessoas que estão na fundação conosco, né, que de fato a gente tem quase 100 diretores, mas só 6 estão na fundação e registrado no documento. Né? E aí o Josiano deu essa ideia, pois vamos mudar o nome, cara, a gente vai crescer tanto que eu acredito que a Zona Oeste a gente já não vai ficar na Zona Oeste, embora a Barra seja Zona Oeste, Recreio também. Mas vamos mudar o nome aí. A Dani tava do lado, uma diretora nossa até hoje da Barra. Ela falou assim, cara, pesquisa a ANB. Pesquisamos a ANB, estava disponível e fomos para cima. Olhamos no NPI também, tinha algumas ANB não nesse segmento. E registramos a marca, tudo no mesmo dia, já abrimos um processo de registro de marca, já fizemos contato com o contador para poder
já reservar um nome na Junserge e a gente realmente partir para essa questão da nomenclatura, mudar a ANB é nomenclatura. Associação Nacional Associação de Negócios de do Brasil. Negócios. Eu sempre costumo dizer, ô Anderson, que nós não somos uma associação comercial, tá? A associação comercial tem em todos os bairros, né? Nós somos uma associação empresarial. Porque a associação comercial tem todos os grandes bairros tradicionais, diversas associações que hoje são até centenárias, né? Como a associação do nosso município aí, que representa todo o estado do Rio de Janeiro. Mas nós somos uma associação empresarial. A associação empresarial hoje deve ter cerca de quase 12 ou 13 mil CNPJs abertos hoje só no estado do Rio de Janeiro. Mas nós somos hoje a maior associação empresarial do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente não se concentra só em reunir os empresários, os grandes empresários. A gente abriu o nosso leque para empresários, empreendedor, profissional liberal e pessoas comuns, porém, que desejam empreender. Então, hoje, se, por exemplo, o profissional liberal, ele não é aceito uma associação comercial, ele não é comerciante. O empreendedor, aquela moça do cachorro-quente, lá da bala, aquela moça lá da nossa infância, né? Que tá lá na correria, na correria dela, ela é uma empreendedora, né? Numa associação comercial, ela não pode fazer parte, porque ela não é comerciante. Então, nosso segmento, a gente aceita todas essas classes de pessoas, né? Desses segmentos, né? Profissionais. Então, empresário, independente da classe dele, pequeno, médio ou grande, empreendedor, profissional e pessoas comuns. O que é pessoas comuns que desejam empreender? Um CLT, por exemplo. Às vezes a pessoa não é um empresário, não é um empreendedor e às vezes ela deseja empreender, é um CLT, entendeu? Então o nosso segmento hoje é aberto para todos. Ela começa a vender sacolé na casa dele. É empreendedor, entendeu? Ou ele é um CLT mesmo, carteira assinada. Não, ele trabalha, mas ele empreender. isso aí. Entendeu? Mesmo que ele não empreenda, mas ele quer empreender. Então assim, a gente abriu esse segmento, né, para todos esses campos e, amigo, a gente está crescendo bastante. Hoje a gente tem quase 40 filiais em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive fora do país, né? O trabalho tem crescido muito. Eu costumo dizer, Anderson, que eu ouço isso de muitas autoridades que a gente tem frequentado, que frequentam nossas reuniões e que a gente tem, de alguma forma, visitado eles aí em todo o estado do Rio de Janeiro, reconhecendo o trabalho desses gestores públicos aí do nosso estado. E todos eles falam uma coisa interessante que eu também concordo, né? A gente cresceu muito rápido, mas eu sei que o que falta e eu reconheço é a gente se estruturar, principalmente tecnicamente. Existem muitos outros grupos no nosso segmento de empreendedorismo, né, que promove reuniões de networking, que são muito estrutural, são muito organizados, né? Tem uma estrutura. A gente ainda está partindo para esse crescimento estrutural, né, organizacional. Mas, até porque também é muito pouco tempo, né? 2 anos, pouco tempo, tem 2 anos e um Mas mês. em 2 anos vocês avançaram muito, né? Hoje os nossos números realmente são para orgulhar, né? Eu sempre digo antes, quem faz a instituição crescer não sou eu, tá? Eu sei e reconheço, sem modéstia à parte, que quando eu trago todas as grandes e maiores autoridades do Estado para fazer parte da ANB, e aí um grupo reservado que a gente tem de autoridade, e convenço essas autoridades, né, e claro que por desejo deles próprios, a visitar a nossa instituição, palestrando nas filiais, eu sei que isso traz uma credibilidade, isso traz principalmente muita notoriedade, né, porque é onde você encontra um desembargador, um promotor, um juiz, um secretário de Estado, um presidente de autarquia, um ministro, um senador, e muitas das vezes você encontra uma reunião da ANB, né, prestando lá a sua contribuição social, né, passando um pouco dos seus conhecimentos de vida, né, de carreiras, para empreendedores que talvez estão iniciando e também fazendo network. Então, quando eu olho esse crescimento, esse vulto do que a nossa instituição se tornou hoje, eu me sinto muito orgulhoso e sempre digo, valorizando sempre os nossos diretores, né? Porque quem faz a instituição crescer não sou eu. Por mais que eu trago bastante relacionamento institucional para a instituição, mas são os nossos diretores. São esses diretores que a gente tem em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Quando faz as suas reuniões, Itaguaí, São José de Ubá, interior do estado, Baixada Fluminense, aonde quer que tenha uma ANB, que tenha uma reunião de networking, eu fico muito feliz. Por quê? Porque de alguma forma aquilo brotou no coração da pessoa e fez a pessoa se conectar, fez a pessoa se conectar primeiro conosco e depois fazer aquilo ali fomentar no seu coração. E claro, antes que cada um tem um propósito, né? Às vezes as pessoas vêm para a NB porque sabem que vai encontrar o Anderson Bravo. Às vezes vem para a NB porque sabe que vai encontrar um desembargador. Às vezes vem para a NB só para relacionamento. Outros realmente, vem porque eu tenho interesse de usar a estrutura da NB para ajudar o próximo. E aí eu falo que nossos números são muito assustadores, porque nós fazemos, né? Além das filiais da nossa instituição,
a gente tem ali um trabalho social que muito me agrada. Eu acredito que o grande propósito, primeiro começou com o propósito, como eu te falei, empresarial, né? Da gente se conectar. Lá atrás, quando o Maico lá, que me tiraram do grupo, né, do futebol, né? Não sei porquê. Vocês percebem que o homem tá precisando até de uma psicanálise, porque ele rolou, falou coisa... Mas tirar do grupo. Ainda tá aqui, ó, tá uma raizinha de amargura. Ô, Maico, coloca o cara de volta. Não, a gente é o Maico que domina lá? Maico e Rodrigo, nossos diretores. Um é vice-presidente da NB, outro é diretor da Maico e Rodrigo, vou transformar isso no corte. Coloca o Rafael de volta no grupo, por favor. A NB começou no grupo de futebol, que eu sou presidente, e agora os caras me tiraram do grupo. Como é que pode isso? Então, Edson, o nosso crescimento se deu tão extraordinário, e eu sempre valorizo os diretores, porque eles que fomentam esse crescimento nas suas filiais, né? E para mim, assim... sonhar sozinho é muito ruim, né? Quando a gente criou a ANB, né, que era a Anzo, a ANB, a gente fez a primeira reunião na Barra da Tijuca. Eu não vou citar o nome, mas um grande amigo, né, que, poxa, eu quase não vou em grupo de reunião de network, não é porque não quero, porque é falta de tempo. Mas existem algumas reuniões que eu já fui, gosto muito e acompanho de longe, pois inclusive tem algumas pessoas que é muito bacana você entrevistar aqui, e um deles foi numa reunião nossa, quando a gente criou a NB, fez a primeira reunião na Barra da Tijuca, e a pessoa sentou do meu lado, assim, eu nunca fico, eu não toco a reunião não, eu fico só, entro ali, falo alguma coisa ou outra, e saio de cena. E eu tô sentado assim, e tô em pé, me alisando na parede, encostado, vendo a reunião acontecer, e esse grande amigo, né, que é empresário também, que tem um grupo de network muito bacana aqui na Barra, senta, para do meu lado e fala assim, cara, eu queria saber, eu nunca mais esqueço essa pergunta dele, como é que você faz para as coisas acontecer e você não tá lá na frente? Aí eu falei, amigo, o que eu vou falar para você, você já sabe, só vou te relembrar. Na vida, para você crescer, você tem que primeiro confiar e delegar. Você não vai fazer, lembrando o que você acabou de falar, você não vai fazer as coisas sozinho. Sozinho você não cresce, sozinho você pode ter um grupo, sozinho você pode ter, né, você pode atingir um nível, mas para o seu crescimento acontecer, primeiro você tem que confiar e delegar. Então, assim, eu não preciso estar com o microfone, não, porque esse amigo, ele te recebe na reunião dele, ele conduz a reunião toda com o microfone, e no final ele vai lá te despedir de você. Mas é o propósito dele, bacana, e tá no grupo dele. Mas hoje, graças a Deus, eu tô vendo ele voando aí com algumas 2, 3 filiais da instituição dele, que também promove network, mas eu lembro que eu falei isso pra ele. E eu acredito muito nisso. Antes, a gente não tem como a gente crescer em área nenhuma na vida se a gente não delegar e não confiar. Por mais que alguns outros podem te decepcionar. Eu falo sobre a síndrome do Rambo, né? É mesmo? Como é que é isso? A síndrome do Rambo é o seguinte. O síndrome do Rambo é aquela pessoa que faz tudo sozinho. Porque Sim. Você é um rapaz mais novo do que eu, mas você lembra do Rambo. Sim. O Lucas não sabe nem quem é Rambo. Quem é Rambo, Lucas? Tá bom. Vermelha já é agora, o Rambo 4. O antigo era preto. Entendeu? Aquela história é a camisa do garoto que rasgou, ele rasga a camisa do menino que morreu e ele faz a bandana. Essa é a verdadeira história do Rambo. Que o Rambo 1 ele nem usa bandana, é só no Rambo 2 que ele vai usar a bandana. Lucas é novo ainda. Mas o Rambo é o seguinte, Lucas. Ó, a síndrome do Rambo é o seguinte. O Rambo tá vivendo a vida dele lá, fazendo as coisas dele, aí o Coronel Trautmann, né, chega e fala assim, Rambo, o mundo precisa de você. É sempre assim, é o mundo. Sim. Não é você que tem que salvar o mundo. E aí o Coronel Trautmann sempre traz um mapa pra dizer qual é a missão, e uma equipe. O Rambo olha o mapa, rasga, ou come e joga fora. E fala pro Coronel Trautmann, eu trabalho sozinho. E ele vai pra guerra. Só que o Rambo, ele pilota helicóptero, pilota avião, pilota trator, ele faz tudo. Dirige moto, pilota moto, dirige carro. A arma do Rambo nunca acaba a bala. O Rambo tem um arco e flecha que explode. O Rambo tem uma faca que tem uma bússola, irmão, que ele sabe pra onde jogar a faca certinha. Tem uma cena clássica do Rambo, que o Rambo tá andando de costa, a cobra vem pegar ele por trás. Assim, ele pega a cobra assim, ó, pá, e solta a cobra. O Rambo respira debaixo d'água um canudinho de mamona, ele fica respirando. Caramba. Rambo toma tiro na perna, ele arranca a bala com a ponta da faca, joga a pólvora e taca fogo. Você acha que tem gente com essa síndrome? Irmão, o Rambo pula do avião sem paraquedas e pega o paraquedas no meio do caminho, irmão. Só o Rambo faz isso. Você não é Rambo, irmão. Você precisa de alguém pra te ajudar, pra te dar um conselho. Você não consegue crescer sozinho. Tu não consegue. Não consegue. Agora, amigo, você agora há pouco falou um negócio que eu achei muito bacana das pessoas que não estão mais com você no sentido direto, mas fizeram parte. Sim. Eu chamo de facilitadores de acesso. Pessoas que por um tempo passam na nossa vida e criam. Mas outro dia eu vi uma postagem sua e eu vi até um certo bom humor na sua postagem, mas tem um certo toque. Você escreveu assim,
a vida política é muito engraçada. As pessoas se aproximam quando querem seu interesse, depois Sim. somem. Sim. Como é que você lida dentro desse universo político? Porque uma coisa é você estar entre seus amigos do futebol, né? Sim. Vamos montar um negócio, Descontraído, né? tal. Outra coisa é você estar num universo que não necessariamente, com respeito da palavra, todos que ali estão querem um propósito. Sim. A gente não é menino. Sim. Na política, a gente sabe que realmente tem gente com propósito de exercer um E tem que mandato, ter também, né? né? Mas tem o que tá ali pra se dar bem. Sim. Como é que você consegue lidar com essa coisa, tipo assim, cara, tem lugar que eu sei que eu tô numa cova de leão aqui, mas eu tenho que... Como é que você lida com isso? Cara, eu acho que... E se quiser falar da postagem, pode falar também. Não, é muito engraçado. Não, isso é muito engraçado, cara. É assim, eu não sou de espiritualizar as coisas, não, até porque eu preciso muito me conectar com Deus, que eu percebo que eu tô necessitando disso. Mas eu não posso deixar de reconhecer que tem coisas que parece que Deus eu evito muito falar disso, tá? Mas não tem como falar de algumas coisas, até porque eu creio, né? Parece que Deus te mostra, né? Você tem aquela percepção, para não falar que você tem aquele Uma revelação. uma revelação, para não falar que, poxa, é o Espírito que tá em você que faz você ser sensível, né, e perceber, né? Mas de fato é isso, né? Hoje na instituição nossa, eu sei que tem muita gente que vem para a NB só por isso. Aí, esses dias uma pessoa me perguntou exatamente isso, né? Da NB, inclusive. E como é que você sabe? Eu falei assim, poxa, tem coisa que a gente realmente não sabe explicar, mas a gente sente, né? É a mesma coisa quando a pessoa, às vezes, tá batendo tuas costas e por trás. E você, às vezes, parece que ninguém te falou, mas você sente. Depois, lá na frente, você vai ver que você não estava errado. É basicamente isso. Então, o fato de a gente ter muito contato com autoridade, muitas autoridades em nosso meio, eu sei que tem muita gente que vem só nesse propósito, né? E você consegue conviver assim, do tipo... Na vida, Respira fundo. antes na vida, a gente tem que filtrar, né? A gente não vai lidar com pessoas boas todos os dias. A gente vai lidar com pessoas realmente que querem o seu mal. Aí tem uma frase aí popular que as pessoas dizem que o inimigo tem que estar perto de você. Eu já não acho isso, não. Mas eu acho que você tem que ficar cercado todos os dias, né? De pessoas boas. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Então vai ter momentos que você vai andar realmente com as pessoas que por mais que você não queira, é necessário, como você, né, falou, que às vezes tem pessoas, né? E de fato é uma verdade. E você não tem jeito. Eu sou verdadeiro, eu não vou iludir o que meu sentimento eu vou falar, mas a nossa instituição, Anderson, ela é uma associação. Eu não sou dono, não é uma empresa. Se fosse uma empresa, muita gente não estava com a gente. Entendi. Isso é certo. Como é uma instituição filantrópica, então, assim, raça, cor e credo, realmente a gente... Então, se eu sou cristão e uma pessoa é de uma outra religião, sem problema algum. Eu não estou numa igreja. Ali a gente está se conectando e não é uma empresa. Até se fosse uma empresa e aí também fosse profissional, independente da religião da pessoa. Sendo uma instituição filantrópica, uma associação em que a pessoa se associa, e aí o bom e o mal se associam no mesmo lugar. E a gente está ali próximo ali essas pessoas que até diretores nossos, pode ser diretor da nossa instituição, não tem jeito. Com o tempo a pessoa vai se revelando, né? O seu caráter, né? O seu jeito de lidar. Então, assim, no meio dessa convivência, né? Eu tô tomando muito cuidado para falar, né? Até para alguns diretores talvez não, ou pessoas, né, que tá na NB não achar que a gente tá mandando indireta porque eu não tenho tempo para isso e a gente não perco tempo com essa questão indireta. Mas, te respondendo, eu acho com muito cuidado, né? Tô tomando muito cuidado para falar sobre isso. Tô vendo. Mas eu te respeito. Se eu não quiser falar, a gente muda de assunto aqui agora. Não. Flamengo é líder, né? Tu sabe, né? Muda de assunto rápido aqui. Como é que eu mudo de assunto? Flamengo é líder. É rápido, tu né? sabe, né? O Lucas é tricolor. Né, Lucas? Lucas é tricolor, já comprou a lanterna, tá no bolso dele, mudei de assunto, irmão. Isso aí pra gente é fácil. Não, mas eu vou finalizar falando, acho que é bacana falar só sobre isso, né? A gente não é bobo, né? Percebe qual a intenção das pessoas e no meio do caminho, acredito que as pessoas que são mal intencionadas, elas mesmo se revelam e saem. E também é bom... Na vida pública isso é comum, não, mas já tô acostumado. Sabe o que é bom às vezes? Assim, eu vou pegar um pouco da sua fala pra fazer o seguinte... Você não citou nomes, né? Mas como diz o outro, quem sabe. Sim. Às vezes a pessoa ela tá trilhando um caminho que ela pode mudar. Sim, exato. Eu acredito nisso. Eu acredito muito que alguém pode se conectar a mim com uma má intenção e ao conviver comigo, muda o propósito. Eu acredito nisso. Então, tipo assim, tu acha de verdade, eu vou espiritualizar, quem conhece o Conta Aqui sabe que o Conta Aqui não é um podcast religioso, mas eu carrego a Bíblia, irmão. Então tudo que eu falo vem a Bíblia aqui. Jesus sabia quem era Judas. Sim.
Jesus nunca privou Judas de experimentar dos milagres. Judas viu o paralítico andar, Sim. Judas viu o cego ver. Sim. Judas estava na multiplicação de pães e peixes. Deu oportunidade pra ele mudar. Deu. Então, assim... Só não muda quem não quer. Exatamente. Então, às vezes, quando alguém ouve o que o Rafael Guedes tá todo polido pra falar, é alguém que, de repente, tá com esse coração e fala assim, pô, cara, eu vou mudar a minha maneira porque esse cara realmente tem um propósito. É a chance que você tem. Sim. Não é só tipo, então ele também tá armando pra mim. Não, pô, não existe essa questão. Pode ser alguma. A frase que eu vi que ele falou agora é ser verdadeiro. Sim. E a gente sabe, é porque assim, eu não convivo com você. Eu vejo o que você posta, a gente é vizinho. Eu te acho um cara muito tranquilão, Sim. sorridente, né? Eu sou mais explosivo. Sim. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de conviver com o falso. Sim. O falso comigo não dura. Sim. Mas eu também sei que isso é ruim. Sim. Porque eu deixo de estar em alguns lugares, eu deixo de fazer parte de algumas coisas. Sim. Porque eu já revido logo. Sim. Então eu admiro pessoas como você que tem essa capacidade de filtrar. E tipo assim, cara, eu sei que essa sala tá estranha. Seja do ponto de vista espiritual, da percepção, de uma informação que você recebeu. Mas você consegue. E eu acho isso fantástico. Meu amigo, na vida pública, isso acontece toda hora. E aí a gente está acostumado. A NB não é uma instituição pública, né? Privada. E aí realmente a gente, sendo uma associação, a gente tem que conviver com algumas questões. Mas na vida pública isso é totalmente comum. Não sei se sua pergunta tinha a ver também com a vida pública. Sim, claro. Né? Quando eu assumi lá, eu estava na presidência da Conlurb, com o Dr. Rubens Teixeira, o presidente, eu era assessor dele. O Rubens Teixeira. Na presidência da Que Conlurb. máquina de inteligência, Não, misericórdia. Sensacional, uma pessoa que hoje, você vê, eu fui muito feliz de falar de algumas pessoas, porque o Rubens hoje é um grande palestrante, nosso sócio benemérito da nossa instituição, mas é uma pessoa que eu trabalhei muito com ele na vida pública, né? Consegue pra ele vir aqui? Não. Eu sou fã do Rubens. Já está marcado, eu sou pode ter fã certeza. do Rubens. Não, A Rubens gente fez muito debate junto, eu e ele. Muito. Rubens é sensacional. Sou fã dele. Um dos maiores currículos do Rio de Cara, Janeiro. inteligentíssimo. O cara passou em diversos concursos, o cara é muito fera. E aí na vida pública a gente trabalhou junto. Só que na vida pública, como ele assumiu algumas secretarias, e aí eu caminhava com ele também, ele foi para alguns lugares que eu fui também. Chegou nesses lugares, a gente tinha um poder, né? Aí tô falando de vida pública, né? Das pessoas que estão norteadas ali naquele segmento público, né? De cargos comissionados. E aí eu falava com diversas pessoas, sempre se conectava, só que eu sempre fui ligado ao prefeito, que me conectou com o Rubens, que eu não conhecia o Rubens. E quando atual prefeito? O prefeito anterior. Ah, sim. E hoje deputado federal Marcelo Crivella. E ele falou, cara, você vai trabalhar com o Rubens Teixeira. E aí eu não conhecia o Rubens, depois passei a conhecer ali, né? Rubens veio do Banco Central, Rubens é do Banco Central, ele tinha vindo de ser diretor da Transpetro, né? Foi diretor financeiro da Transpetro por 7 anos, depois Foi do Exército também. Isso, foi do Exército, capitão do Exército. E aí o prefeito chama ele para a prefeitura, né? E nomeia ele lá como secretário de Conservação e Meio Ambiente. E fala, Rafael, você vai trabalhar com o Rubens. Passei a conhecer o Rubens, admirei muito, um cara fantástico, tecnicamente falando. E aí assumi alguns cargos, a gente passa a se conectar com alguns servidores, né, da prefeitura, que é gigante, né, desse nosso município do Rio. E aí, só que o Rubens não durou em alguns cargos públicos, né? Então a gente foi passando, o tempo que ele foi passando em alguns cargos públicos, eu fui com ele. Ele saiu de uma secretaria, Conservação e Meio Ambiente, presidência da Conlurb. Eu lembro quando eu estava na Conlurb com ele, eu conectava com muita gente, pedindo sempre favor, nunca para mim, sempre para os outros, pedindo. Aí daqui a pouco eu vi que os servidores da Conlurb, vi que o presidente foi exonerado, o prefeito teve que exonerar o nosso Rubens Teixeira, e aí as pessoas que estavam com o Rubens também todas foram exoneradas. Só que muita gente não sabia que eu já tinha ligação com o prefeito, o chefe do executivo. E aí depois eu fui precisar de uma demanda para falar com os diretores de alguns setores, né? E aí tem vários, né? Eu posso falar da Conlurb. E eu tava bloqueado no telefone de todo mundo. Tem brincadeira. Você nem sabia. Te juro, foi sensacional aquilo. Por quê? Porque na vida pública é assim. A pessoa só te respeita se você tiver poder. Se você não tiver poder, não te respeita. Antes, você pode ser... Pouca gente leva aquilo que cria na vida pública para a vida real, para amizade. A maioria só te respeita se você tiver poder. É assim na vida social, na vida pública, é só isso. E aí eu fui bloqueado no telefone de todo mundo. Aí passou-se um tempo depois, eu fui numa agenda com o prefeito lá na Zona Oeste, né, de uma obra que o prefeito estava entregando. Só que as pessoas não sabiam que eu tinha ligação com o prefeito. Pensou que eu só era ligado ao presidente. Saiu o presidente e saiu a turma do presidente. Não. Só que quando eu saí com o presidente, saí daquela instituição com o Rubens, eu fui numa reunião com o prefeito, que eu tinha ligação com ele, e lá o prefeito fez uma referência a mim, né? Pedindo algumas pessoas para tratar algumas coisas comigo e tudo mais. E aí aquelas pessoas daquela instituição que a gente tinha acabado de sair, vendo aquilo ali, passou a entender, poxa, o cara não tá morto não.
Mas eu tava bloqueado no Zap, porque 2, 3 dias anterior, eu tinha mandado uma mensagem para algumas pessoas para resolver algumas demandas e tava bloqueado no Zap pelo menos de uns 4 diretores aí da instituição. Porque viu que eu saí, o presidente saiu, então, cara, descartou. Mas quando viu o prefeito fazer uma referência para mim uma semana depois, sem brincadeira, aquele dia à tarde eu fui falar, olhei o Zap, tava desbloqueado no telefone de todo mundo. Então, o que eu entendo da sua pergunta? Na vida pública, isso aí é totalmente comum, amigo. As pessoas só vão te respeitar se você tiver poder. Agora, e na vida social? Mesma coisa, só de um porte menor. E na NB? Só que na NB, as pessoas vêm por causa dessa questão pública também, eu entendo, né? Pode agir com falsidade, só que a gente tem que conviver com isso. Tá? A gente não é empresa. Se fosse uma empresa, eu não aceitava ninguém. Não gostei do perfil? Tá demitido, digamos assim, né? Na instituição eu não posso fazer isso, né? É uma associação livre e aberta, desimpedida, né? Então realmente a gente tem que receber todo mundo e conviver com isso. Nesses 2 anos que vocês estão trabalhando, você já está tendo experiências, assim, positivas. Uhum. Eu acompanho você viajando bastante, Sim, vai em sim. cidade, no interior do estado. Já tem alguma coisa assim que já te marcou, tipo assim, caramba, Anderson, aquele futebol... não, o que mais me. Não, futebol nem fala disso, que eu fui excluído lá do grupo. É verdade, voltei. Não, porque tudo começou ali, né? Isso mexe muito comigo. Eu acredito muito, cara, nessas coisas que aparentemente são sem importância. Sim, para alguns, né? E ali tem um desenho de Deus, assim, Sim. numa transformação. Então você já, com certeza, você já deve estar tendo experiências de ir em cidades que coisas já estão acontecendo. Então, tem alguma história que você possa contar pra gente? Tem muitos, né? Eu vou citar só algum exemplo agora, e indiretamente, o nosso sócio benemérito, nosso embaixador, desembargador Erson, aqui do TJ, ele recebeu o título numa festa de 2 anos da NB, num restaurante aqui na Barra, chamado Santa Brasa, e naquele restaurante, coincidentemente, no dia da festa, ele me falou, cara, o nosso Instituto Nemesis, o dele, nasceu aqui no restaurante, numa conversa. Eu lembrei, caramba, nossa instituição nasceu no futebol lá em Campo Grande. Hoje o NEMES é um do maior instituto de capacitação de direito do estado do Rio de Janeiro, capacita diversos órgãos públicos, né? Um instituto com um corpo acadêmico de 40 ministros. Então você vê o nível, nasceu lá no restaurante. E o nosso, aí eu lembrei, quando ele falou aquilo lá pra mim, no particular, isso há 1 mês e meio atrás, quando a gente completou 2 anos, eu lembrei do nascimento da NB. E de lá pra cá, amigo, a gente tem muitas histórias. Os números nossos são assustadores. A gente já hoje, as nossas ações sociais, que acontecem de 3 em 3 meses, né? Além de ter as filiais com o network, a gente tem alguns segmentos. A gente tem coordenação de ação social, workshop, capacitação, a NB Justiça agora, a NB Contábil, a NB Saúde, a NB Educação. Tem muitos outros segmentos além das filiais. E as nossas ações sociais é uma das coisas que eu mais amo. E as histórias mais encantadoras são em ação social. A gente já atendeu hoje quase 10 mil pessoas através das ações sociais. É isso que me encanta na instituição. Não é só se reunir para escutar uma autoridade falando ou um especialista naquele tema lá falando para empresário, empreendedor, não. São aquilo que a gente devolve para a sociedade, um pouco daquilo que Deus já fez por nós, a gente devolve com a ação social, onde cada empresário doa o seu próprio serviço e o poder público vem levando as isenções, que aí eu quero fazer esse agradecimento a diversos secretários do Estado, Anderson, que teve a sensibilidade de entender, né, essa instituição do terceiro setor e nos ajudar. E dentro dessas ações sociais, amigo, muitas histórias. Uma história mais recente foi, a gente estava fazendo uma ação social lá em Seropédica, atendeu quase 1.000 pessoas lá, agora recente em Seropédica, né? Acho que é a penúltima ação social. E a gente tem uma capacitação com cursos, né, online, que naquela época a gente estava disponibilizando de forma gratuita. E ainda para quem é da NB, né, os cursos são gratuitos, a pessoa paga só uma taxa de certificado. E a gente tinha um curso, a taxa de certificado era R$10, né, hoje é R$19,90, mas era R$10. E a pessoa sentou ali para ser atendida para fazer os cursos. A nossa diretora da NB aqui na Barra atendeu ela, que estava lá servindo a população. E a moça começou a chorar. Eu tenho esse vídeo gravado. A moça começou a chorar porque o marido abandonou ela. Isso ela falou num vídeo e gravou pra gente. O marido abandonou ela, mãe solteira, desempregada, formada em radiologia, tinha um desejo de fazer um curso de atualização. E ali foi numa ação social por causa de uma isenção que ela queria para tirar um documento. E aí, por isso que eu sempre parabenizo o poder público, né? Que aí nos dá essas ferramentas. E no meio da isenção, no meio do objetivo para isenção... Peraí. Foi? Que é isso, Lucas? É vizinho? Pô, avisa lá que a gente tá gravando, né? Que vai ficar no ar isso agora. Que vai ficar no ar? Vai ficar no ar isso aí. Nos anais? Não, sobe lá. Aproveita quando você passa lá, pergunta pro se ele pode descer aqui rapidinho, tá?
Tá? Continua, desculpa. E aí, meu irmão, a moça começou a chorar porque ela encontrou um curso de atualização de radiologia. Esse curso custa R$1.000 na nossa plataforma, anbcapacita.org. Qualquer um que entrar lá vai ver o valor do curso. E na época e nas ações sociais a gente disponibiliza de forma gratuita. A moça começou a chorar. Isso não tem preço, Santos. Essa soma das histórias que eu acredito que é o nosso propósito. Quando eu cheguei aqui falando que a gente tem que ter um propósito na vida, né? É um propósito. Eu acredito que foi o propósito que o Maico, que não foi dele a ideia. Acredito que nasceu no coração de Deus. Não vou dizer que você, Maicon, não tem uma capacidade para ter uma ideia dessa, jamais. Cara, mas você sabia que o Maicon aqui, que eu não conheço... Só foi em uma reunião, nunca mais voltou. Aquela coisa do reclamar... Sim. Você sabe que tá insatisfeito, né? Tô insatisfeito com isso, com aquilo, com outro, mas raramente a gente apresenta uma solução. Uhum. Né? O ser humano tem muito disso. Tá insatisfeito com isso, insatisfeito com aquilo, mas não apresenta Ele solução. apresentou a solução, mas não executou. Exatamente, mas ele foi... Mas apresentou a solução. A solução. Eu sou eternamente grato. Todo mês, você acredita? Se ele manda uma mensagem para mim falando assim, amigo, manda minha contribuição financeira porque a ideia foi dada. O cara não é bobo, não. Eu nunca mandei essa contribuição. Ah, não? Ainda mais que me tiraram do grupo agora. Pô, mas na hora que ele ia mandar, tu tirou o cara... A contribuição da ideia, né? Você já conhece todas as cidades do Rio de Janeiro, já? Visitei os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, claro, pelo governo do estado, né? Recentemente a gente comandava uma secretaria no governo do estado. E aí, pelo governo do estado, a gente visita... Na verdade, eu fui a única pessoa do governo do estado, né? Que visitei todos os 91, né, tirando a capital, os 91 municípios do estado para fazer um trabalho institucional. Mas aquilo foi bacana, que me abriu porta hoje para fazer o que eu faço hoje na instituição da ANB. A gente criou um prêmio chamado ANB Cidade para premiar os maiores gestores do estado do Rio de Janeiro. Né? O prêmio é uma vez ao ano. Iniciamos esse ano, foi em abril, 4 de abril, na sede do Sebrae, com quase 40 prefeitos de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o know-how que o governo do estado, né, eu sempre agradeço ao nosso governador, nos deu, foi justamente, hoje eu estou usando para poder devolver um pouco para a sociedade. Aí quando eu falo sociedade, não é só em reunião de network da ANB, mas devolver, como eu dei exemplos agora, né, de transformação de vida de pessoas que vai numa ação social, precisando de uma ajuda, precisando de um curso, precisando de qualquer coisa, né? E a ANB está lá para estender o braço para isso. Tá? Eu pedi para ele vir aqui, rapidinho. Ele esse é o cara? Esse é o cara? Esse é o Bruno, né? A gente tá falando muito sobre transparência, né? Sim, sobre sim. ser verdadeiro. Sim. E o Bruno, para mim, é um dos caras que eu mais admiro, tanto do ponto de vista de empreendedorismo, Sim. como da capacidade tecnológica. Gostaria muito que você tivesse a oportunidade de conhecê-lo e levá-lo na ANB para dar Uma reunião nossa, uma né? reunião. Com o maior prazer. O Bruno é um garoto que é bem mais novo do que eu, que não só sonha o sonho das pessoas, porque Sim. ele dá essa oportunidade de fazer podcast, como é o cara que ativa. A gente tá aqui por causa dele, né? Exatamente. E o que você faz, o trabalho que você faz, você precisa... Você falou agora há pouco uma frase, e foi aí que despertou chamar ele. Você falou assim, 2 anos a gente percebeu que a gente foi muito rápido. Então a gente precisa se estruturar. Foi Sim. a frase que você falou. Exato. E caras como o Bruno têm essa percepção. Que ele sonha o sonho, porque eu tô aqui com o meu sonho, isso aqui é meu sonho. E quando Sim. eu contei meu sonho pra ele, ele falou, cara, bota pra acontecer. Mas ele não só coloca o seu sonho pra acontecer, ele tem o feeling. E a gente precisa de cercar de gente como o Bruno, que pra mim é um irmão, pra não chamar, eu ia chamar de filho. Chama o Bruno na filmagem, pro pessoal poder Vem cá, saber, Bruno, pô. senta aqui. Vai sentar aqui. É porque ele não participou da entrevista. Vem cá, Bruno. Bota a câmera Bruno Bonfante. Rafael. Senta aqui rapidinho. Vamos sentar aqui. O Rafael, ele é o presidente da ANB. Como antes tá falando fora do microfone, né? E o Lucas lá já falou que tem que falar no microfone. Repete aí, antes. Rafael. Rafael Leandro. Ele não gosta só de Rafael. Com PH, hein? Explica rapidinho pro Bruno aqui o que é a ANB e o que você executa hoje pra ele. A ANB hoje é uma associação empresarial, a maior do estado do Rio de Janeiro. São 2 anos, mais de 40 filiais, inclusive fora do país. A gente reúne são mais de 100 diretores, né? Levando a mensagem, né? Do empreendedorismo para a população através de um grupo no WhatsApp, onde as pessoas se conectam, né? Uma vez por mês existe uma reunião presencial em cada filial. E o trabalho social da instituição, que eu falei com antes, que é o que mais nos encanta, né? São as ações sociais gratuitamente para o povo, onde cada diretor ou simpatizante da ANB
Dou o seu próprio serviço para ajudar a população, são os workshops de forma gratuita que a gente faz em todas as prefeituras, são reconhecimentos de gestões como Prêmio NB Cidade, são os eventos voltados para contador, voltados para advogado, NB Contábil, NB Justiça. Na verdade, a NB é uma ferramenta para ajudar um pouco a sociedade, né? O que talvez o poder público que tem por obrigação fazer e não consegue atingir, não por culpa deles, né? Por às vezes não ter braço, né? Nosso estado é muito grande. Essas instituições como a NB, né, e muitas outras que a gente também tem que valorizar antes, faz um pouco desse trabalho social, tentando chegar na ponta e ajudar a sociedade lá na ponta, que às vezes o poder público não pode. Então, a definição da NB é isso, né? É uma instituição, uma associação não comercial, mas empresarial, que reúne empresários, empreendedores, profissional liberal e pessoas comuns que desejam empreender com foco social para ajudar a sociedade. A maior definição da NB é isso, né? Por isso, antes que eu reúno diversas autoridades do nosso grupo, quando a gente coloca ali, hoje, qualquer autoridade que tu imaginar que tem um poder da caneta no Estado do Rio de Janeiro é do nosso grupo, seja desde o do judiciário, com desembargadores, promotores, juízes, secretário de Estado, governador, vice-ministro, senador, ministro do STF, qualquer um que tu imaginar no poder, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, são o nosso grupo. Mas por quê? Por vaidade, não. É para dar primeiro acesso, né? Hoje a gente está vivendo um mundo que as pessoas não querem dar acesso para ninguém, né? Se você talvez pediu contato, talvez aqui não, mas se talvez ele fora um membro, foi pedir o contato de um pastor antes, por exemplo, para alguém, tá arriscado o membro, não dá, não, ele é pastor, ou é pastor presidente, ou é presidente da empresa, não dá. Quanto mais de uma autoridade, onde você vai achar determinadas autoridades que eu já citei aqui? Em lugar nenhum, muito dificilmente. Numa reunião da NB você acha. Então, a grande plataforma das autoridades da nossa instituição nossa intenção é dar acesso, esse é o primeiro ponto. E em contrapartida também, de alguma forma, essas autoridades entender o que a NB está fazendo e sempre poder contribuir com o poder da caneta que tem na mão, né? Quando eu faço uma ação social e ajudo a população, eu só posso fazer o que está na minha mão. O que é? Pegar os empresários que prestam serviço, né? E doar o seu próprio serviço. Até aí tudo bem. Mas e as isenções? Os empresários não estão no poder do empresário, está no poder do governo. Então, quando eu trago essas autoridades para o grupo, também tem essa finalidade, eles terem sensibilidade de ver e acompanhar no grupo que a gente está fazendo, para quando a gente precisar do poder da caneta deles, para ajudar a sociedade, estarem disponíveis para a gente. Então, a definição da NB é isso aí, ajuda, é uma mão estendida para ajudar o próximo. A história do Bruno, ela é interessante, ele já veio aqui no podcast, de um garoto. Eu gostei dessa, ele já veio, né, no podcast, que é o dono e já veio no podcast. Irmão, é o dono do estúdio e já veio no podcast. Algum tempo atrás... A Natália Meneghite. Isso, ela já é a nossa diretora da NB Justiça. Que eu tinha. Sim. É até um dos cortes mais visualizados. Ela fala mesmo? Sucessão. Aí, ó, doutora, gostei. Ela fala sobre sucessão, se não me engano, né? Sexta-feira agora a gente tem uma reunião da NB Justiça, a gente recebe a magistrada lá, Glória Heloísa, a Natália é nossa diretora. E o que vocês dois têm em comum? Vocês dois tentaram ser jogador de futebol, que eu sei. Dois. Foi fracassada. Eu era, mas emagreci. Ele começou com um computador em casa. Então, o trabalho que você faz exatamente dá essa possibilidade de pessoas que, de repente, têm um sonho, querem começar a fazer alguma coisa e são condicionadas ou pelo financeiro ou por não ter acesso mesmo, Acesso. Tipo, Verdade. falar com o fulano. Às vezes o que a pessoa quer não é o dinheiro. Sim. É falar ter o com contato. alguém e você consegue fazer isso. O dinheiro não resolve tudo, né? Eu falei isso para um amigo sábado. Não resolve tudo. Irmão, eu já tive uma certa quantia na conta e mesmo assim eu não tinha acesso. Sim. Mesmo assim, o relacionamento abre porta, né? O dinheiro também, sim. Mas tem coisa que o dinheiro não chega. Então, por isso que tem uma história aí muito bacana, não sei se eu posso falar aqui, né? Que a gente está ouvindo o Bruno. Dinheiro e poder. Acho que outro dia eu falo isso. Conta a história. Mas não foi tão bacana falar aqui, não. Acho que, né? Dinheiro e poder. A gente estava numa... Vou contar uma história meio que folclórica, né? Aí, tá chegando o microfone. O rapaz é bom, hein? Tá chegando o microfone. A gente estava numa situação... Você tem que ser muito cauteloso para falar isso. A gente estava numa situação em que a pessoa estava com um amigo e eu também estava nesse mesmo ambiente e a gente estava cheio de gente rodeado, cheio de pessoas, né? E aí, naquele momento, um amigo estava comigo, estava com condição financeira para poder bancar a conta do local, né? Do restaurante, exatamente. E aí ele, poxa, em vez de pagar normal como sempre pagou, no cartão de crédito, né? Ou mandou o funcionário pagar como sempre fez, ele fez questão de tirar do bolso, né?
aquelas notas, né? E aí pagava. E as notas, a conta deu 3 mil reais. Mas tirou uns 50, ficou contando. Já tinha até passado o valor da conta, mas estava contando. E nessa que tá contando, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam com a gente ali, envolvidas, começou a chegar próximo, né? Pô, o cara tá com grana, né? Mas era o objetivo dele, ficar contando para chegar o pessoal, né? Aí tá aí tudo bem. Aí as pessoas que estavam ali com a gente cercada ali no nosso ambiente, né? Nos abandonou, no caso, me abandonou e ficou em cima desse amigo que tava com as notas, né? Assim que se fala, né? Aí beleza, só que no outro dia a gente tinha um compromisso nesse dia e no outro dia posterior. Fui embora chateado, fui embora, né? E as pessoas ficaram uns 10, 15 pessoas rodeando ele, porque ele é o nome das notas. No outro dia a gente vai para um evento e ele pede, cara, passa no determinado lugar, ó, pega essas pessoas que já estava combinado. Eu fui tipo um Uber, fui lá pegar as pessoas para ir para esse outro compromisso no outro dia posterior, porque estava combinado, porque eu estava chateado. No meio da viagem, ele me liga, esse amigo, ele fala assim para mim, e uma das pessoas que estava ali comigo, rodeada ali, acabou me deixando naquele momento ali e também indo para cima dele no outro dia anterior. Mas no dia seguinte, estava com esse amigo. E aí a gente indo para um local, esse amigo indo com algumas pessoas no carro e eu indo com outras pessoas também aqui. Aí no meio da viagem ele fala assim para mim, irmão, me liga, e fala assim, irmão, me ligando. A gente tava no mesmo lugar. Eu falei, pô, tá me ligando, a gente tá no mesmo lugar, a gente vai se falar lá. Ele me ligando. Aí eu, poxa, eu atendi, eu falei, fala, amigo. Aí ele falou assim, cara, pô, não tem fulano de tal? Fulano de tal é uma pessoa que tava comigo, que depois de ver aquele movimento do dia anterior das notas, me deixou, né? Deixou todo mundo e foi ficar ali. E tava com ele agora. Não tem fulano de tal? Eu falei, é mesmo? Fala. Pô, fulano de tal, cara, tá precisando de trabalhar, trabalha no emprego aqui, e eu tô vendo que você, pelo governo do estado, pô, tá ajudando muita gente, tá empregando, a gente empregou quase 3 mil pessoas aí no estado, tá empregando muita gente, tá ajudando, e é do mesmo segmento dessa pessoa, cara, pô, não tem como você ajudar fulano não, cara. Pô, fala com a pessoa aqui. Aí a pessoa, toda melosa no telefone, fala assim, ô Rafa, tudo bem? Poxa, fiquei sabendo que você tá empregando muita gente, né? Poxa, eu falei aqui com o nosso amigo e ele falou que você tá, eu sou da formação, sou da área que você tá empregando. Pô, se você puder me ajudar, eu vou te agradecer. Aí falei assim pra pessoa, tá no Viva Voz? Nunca mais esqueci, foi instantâneo. Aí ela falou assim, cara, ela, né? Até falei, né? Ela é uma pessoa? Ela é uma pessoa. Ser humano? Não esquece. Aí falou assim, não tá não, eu falei, bota no Viva Voz, porque o que eu vou falar, o meu amigo aí do lado tem que ouvir. Quando a pessoa botou no Viva Voz, eu falei assim, tá vendo? É por isso que vocês não atendem, por isso que vocês não aprendem. Tá vendo quem tá do teu lado aí? Tem dinheiro, não tem? Mas quem tá no telefone contigo tem poder. O dinheiro resolve o seu problema no imediato, mas o poder te sustenta pra vida. Agora pede o dinheiro pra resolver o seu problema que você tá me ligando. E desliguei o telefone. Aí depois um amigo chegou lá e falou assim, ainda bem que o dinheiro e o poder andam juntos, né? Então tem coisas que o dinheiro não resolve. E aí o dinheiro tem que ligar pro poder, porque tá na mão do poder resolver o que o dinheiro não tem capacidade. O dinheiro tem que ligar pro poder. Essa foi boa, hein? É. O dinheiro tem que ligar pro poder. Cara, eu tive com um amigo sábado e eu conversei exatamente sobre isso. Falei, irmão... Rapaz, eu nunca falei isso, gente, meu Deus. A gente tava discutindo sobre essa questão da negritude. Sim. É importante, desculpa, não falar isso, porque eu nunca falei esse negócio, né? Pelo amor... aqui. Acontece muito isso aqui no Conta Aqui, as pessoas contam que não contaram. Para as pessoas não interpretarem de forma diferente, aí eu pelo tava amor de Deus. Conversando, ele agora tá um defensor, negócio de negro e tal, porque você tem que ler o letramento do negro e tal. Eu falei, irmão, desculpa, mas pra mim isso não cola. Porque é um tema que você descobre que no final é só 3, 4 que se dão bem. Sim. E o restante... Irmão, eu falei assim, o dia que os negros se reunir, vamos eleger 5 deputados negros. Vamos eleger 2 prefeitos, um governador e um presidente negro. Acabou. Aí eu falei, ninguém para. Aí eu citei ele, quem é o candidato a prefeito do representante negro? Não tem. Aí veio esse papo, nós temos o primeiro casal negro na novela. Pô, irmão. Aí eu citei essa frase pra ele, irmão, é poder, é a caneta. Sim. Que você sabe que se souber usar, você traz benefício pra sociedade. Sim. A gente tá vivendo um tempo no Brasil hoje, o Bruno recebe muita gente aqui politicamente, ele vê isso no dia a dia. De gente que com a caneta muda tudo, irmão. Sim. Muda muita coisa. Quer fazer alguma pergunta pra ele sobre a BNB? Eu fiquei feliz de estar você aqui, porque você é um cara que é muito difícil, ocupar 10º. Mas eu só te trouxe aqui, não é pra fazer média com você, que você me conhece um pouquinho, sabe que eu não sou desse tipo. É porque quando ele falou uma frase no início do... Mas só essa frase aqui já valeu. No início do podcast ele falou assim, quantos anos tem a ANB? 2 anos. E ele falou assim, nossos números são... Mas aí eu reconheço, ele falou essa frase aqui.
que eu preciso me estruturar. E na mesma hora me veio você, assim, Sim, sobre do ponto de vista do que ele já realiza. sim. Entendeu? Até o que nos aproximou, né? Foi. Reaproximou, porque eu conheço ele há 20 e algumas coisas. Quem? O Anderson? O Anderson. O Anderson só O Anderson- conhecia, ele não sabe, tá? Desculpa interromper. Quando a gente conversou lá no condomínio, que é meu vizinho, eu só conhecia. Aí eu fui lembrar quem era, só das rádios e da televisão. É isso aí. De tanto eu viajar, e eu antigamente eu ouvia muito rádio referência no questão gospel, e eu ouvia falar, nessa quinta-feira, não sei quem, Anderson Bravo, Anderson Bravo. Depois eu fui lembrar, eu nunca falei isso pra ele. Em 99, 2000, eu tinha um site evangélico e ele escrevia pro site, mas a gente não se conhecia. Sim. E aí tem um ano e 2 anos que a gente pegou. Uma pessoa de humildade surreal, né? Pois é, então. E aí a gente se reaproximou, e quando a gente se reaproximou, tava num momento de eleição, ou tava acabando, acho que era isso. E o tema era esse, a questão de as pessoas, tem eleição agora em outubro, né? Sim. Tem candidato começando a se preparar agora. Sim, exato. Esquece. As pessoas esquecem que a plantinha, a Você tem que semente plantar. você precisa colocar lá e ela demora crescendo para baixo para depois subir para cima, né? Sim. Então, relacionamento é tudo. A gente está se estruturando bastante. Eu reconheço hoje que tem alguns grupos de networking que faz o que a gente faz. Tem um grande aí, gigante, né? Que cobra uma mensalidade extraordinária, que eu acho muito bacana, independente de que cobra, né? É importante cobrar mesmo. Mas que até esse, que eu acho que é o maior grupo de network do mundo, né? não tem um relacionamento que a gente tem. O presidente me liga todo dia pedindo ajuda. Então, assim, para valorizar mais ainda as pessoas que são da NB, o quanto, as pessoas já sabem, né? O quanto a gente, em questão relacional, tem crescido, né? Mas é aquilo, reconhecendo, né? A gente não pode tudo na vida, né? A gente está precisando e necessitando ainda daquilo que eu já deixei claro aqui, que é crescer de forma organizacional, né? Se organizar, se estruturar, né? Porque a gente tem um vulto muito grande. Uma vez, cara, tem uma coisa que as pessoas às vezes falam, não percebem, mas mexe com a gente. E tem frases, às vezes, que fazem a gente até parar, né? Teve um repórter que me entrevistou, eu já tive programa nas grandes, maiores emissoras, seja de rádio, de televisão, mas teve um repórter que me entrevistou de uma emissora que eu não vou citar, né? Não é dessas grandes, né? E agora é recente, da NB, né? E o bom é que vários já foram na NB, então ninguém sabe quem é quem, né? Mas ele falou uma coisa, cara, que aquilo ali, rapaz, me fez pensar. Teve um dia que eu pensei até em parar. Incrível que pareça. Nunca falei isso aqui. Nunca falei na vida. E o cara falou assim, cara, vocês estão crescendo tanto que o meu medo, o repórter, é esse negócio acabar, que o trabalho é tão bonito, cara. Pô, não deixa acabar. Meu medo é se acabar. Porque todo mundo, tem muita gente que começa muito bem e daqui a pouco acabou, parou. Rapaz, o cara fez uma pergunta assim, meio que, talvez até despretensiosa, mas aquilo ali entrou no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, caramba, fiquei, pô, não posso deixar esse negócio acabar. Aí fiquei um dia até pensando, para com esse negócio, cara. Quase me desanimou aquela frase do cara. Mas quando a gente tem um propósito pré-definido na vida e entende que a nossa vida é um propósito, né? Como a gente falou aqui no início aqui, eu acredito que... Deus tem coisas novas todos os dias. Tem coisas novas todos os dias. É renovação. Então, assim, o que mais me motiva é isso. O Anderson perguntou agora, antes de você chegar, as experiências que a gente tem. Isso que me motiva. A gente poder usar essa ferramenta de networking para poder ajudar as pessoas. Isso para mim é tudo e eu acredito que é por isso que a gente tem crescido, porque o universo, né? Eu gosto de fugir um pouco da questão espiritual, né? Porque a nossa instituição não é uma instituição que não é para esse lado, né? Mas qualquer coisa sempre vai... Se as pessoas vão chamar de Deus... Se as pessoas vão chamar de espírito, alma, luz, energia... Bom, o ponto de luz Sim. que cada um acredite, Sim, sim. né, sempre faz parte. Sim. Né? As trevas não... Sim, sim. O escuro não sobrevive. Sim. Né? A luz ela precisa vir para brilhar, para fazer qualquer coisa que seja brilhar. Quando a gente começou aqui com a questão do podcast, eu tenho uma marca registrada nossa que chama-se Mesa Poderosa. Sim. Porque isso daqui transformou a minha vida primeiro. Caramba. Eu tenho empresa há 20 anos, mais de 20 anos, esse ano a gente faz 25 anos que o meu CNPJ tá no ar. Um dos meus maiores orgulhos é que eu não conheço a tal da
Desistência. Justiça do trabalho. Tá. Desistência eu já desisti. Todos os dias eu acho que eu desisto. Sim. Por alguns minutos e volto. E volta. Mas eu não conheço... Não desiste definitivamente. Exato. Eu não conheço a Justiça do Trabalho, graças a Deus. Eu acho que, sim, não sou... Todos temos defeitos, mas acredito que tem uma relação de respeito com pessoas, que é colaboradores, o que faz o negócio, que é o que faz o negócio funcionar. Mas eu entrei numa espiral de depressão na minha vida, que isso daqui, o podcast, a mesa, propósito. Transformou minha vida, ressignificou a minha vida. Eu comecei um programa meu para poder pegar e mostrar para os outros o quanto isso seria bom, e eu vi que aquilo dali estava sendo bom para mim primeiro. Sim. Eu acho que essa é a melhor das experiências, né? É você vender uma verdade. Isso daqui é uma verdade na minha vida. Eu não faço mais hoje por conta de tempo, mas isso é uma verdade na minha vida. Eu tive a oportunidade de, em um ano, fazer, sei lá, 150 episódios. Um foi com a Natália. 150, um desses foi com a Natália. E falei desde da pessoa que fala sobre autoajuda a uma pessoa que fala sobre sucessão e os mais diversos. E eu tive a oportunidade de sentar, de conversar, de conhecer. E uma das coisas que eu sempre falei com os novos clientes que vieram era que em uma hora aqui, em 20 minutos que eu participe dessa conversa aqui, eu vou ter a oportunidade de conhecer você numa essência que, se a gente ficar 3 horas lá em cima conversando de negócio, eu nunca vou ter. Sim, sim. Porque aqui a gente entra de alguma forma um na vida do outro, sim, e se despe de frases que a gente não vai falar em uma reunião comercial. Você vê, eu já falei coisas aqui que eu nunca falei na vida. Pois é, então assim... Depois que eu fui ver que ele montou o time de futebol e tiraram ele do grupo. Não, a NB nasceu num grupo de futebol, que eu sou presidente do clube amador, e que me tiraram do grupo. Como é que pode isso? Você sabe o que é bacana do que você tá falando aí, e olhando para o que a gente faz? Tem um tempo atrás que eu olhei, eu fui bem sincero, eu falei para um amigo nosso, um advogado, e eu falei assim, cara, o que a gente faz, todo mundo faz. Realmente, no grupo de network, todo mundo faz. Aí ele me fez ver o que eu nunca tinha visto, né? Aí, lembrando, dentro das suas palavras, me fez lembrar disso. Ele falou, cara, não faz não, irmão. Não faz. Aí foi relatando, cara, olha o que a gente faz. E eu não tinha nem os números, né? Hoje a gente tem uma capacitação que atendeu mais de 8 mil pessoas em 7 meses. Já formamos mais de 7 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas em 7 meses. Sem nunca a gente ter ido pra rua. Só de forma digital. Então, assim, fora ação social, mais de 10 mil pessoas, os números são... Mas não tinha muito esses números, não. Mas ele falou, cara, mas olha o que a gente tá fazendo. E quando falou, olha o que a gente tá fazendo, não é só de números, de reuniões, não. Não, acontece. Isso é podcast. Não é só de números, mas é de transformação de vidas. Se a gente vai numa reunião da NB que tem 5 pessoas, mas lá a gente vê que transformou a vida de uma pessoa, é isso que ele tava falando. Cara, olha o que a gente tá fazendo, não é qualquer um que faz, não. E aí, para complementar e encerrar essa parte minha dessa fala aqui, o que é mais incrível é que a gente faz tudo isso daí sem gastar R$1. A gente não gasta R$1 para nada, nunca gastamos. Tudo que você imaginar que a gente tem é de forma voluntária, tudo. Todos os diretores, inclusive a doutora Natália, todos, a gente sala no Rio Grande, Mall Shop, tudo de forma gratuita. A gente nunca gastamos R$1 para levar esse negócio adiante, até hoje. Eu estou fazendo um apoio institucional do maior evento de compras públicas e licitação agora do estado do Rio de Janeiro, e respeitando muito bem o nosso desembargador, presidente do instituto. Você vê, só de palestrante está sendo gasto quase 200 mil nesse evento, que eu só estou fazendo apoio institucional pelo relacionamento público. E os mesmos palestrantes eu levo na NB sem gastar R$1. Então, assim, claro que respeito, né? Cada um tem uma... Né, o nível lá é técnico e tudo mais, e nós também, a gente traz as mesmas autoridades, talvez até maiores, sem gastar R$1. Então, é a questão de... Não sei, parece que tem um negócio voltado para você, uma mão ali, falando assim, poxa, conduz. Desculpa, eu vou falar no meu português, porque a gente é crente, a gente crê em Deus, Deus faz mesmo. Gente, embora eu esteja com dono aqui, eu não vou abusar disso. Eu tenho que terminar o conto aqui. Sim. Rafael, eu peço que você olhe para aquela câmera lá, dá um sorriso maneiro, que com esse sorriso eu faço o corte, faço a capa. Fala as redes sociais seu, da NB,
E deixa uma mensagem pra gente aí. ANB, né? ANB.nacional, Instagram, Rafael Leandro 10, Rafael Leandro com PH, por favor. Rafael Leandro não é com F, Rafael Leandro com PH 10, nosso Instagram da ANB. E a mensagem que eu tenho que deixar, talvez, para você que está assistindo a gente, sempre faça a sua vida ter sentido, né? O que a gente faz na ANB é fazer nossa vida ter sentido, porque a ANB hoje é isso, é a extensão de um braço para ajudar a sociedade. Isso é sentido para mim, isso é sentido para todos que estão na ANB se conectando. Se despede também, pessoal, olha para aquela câmera lá também. O dono já se despede todo dia, né? Gente, eu quero agradecer mais uma vez, e eu sempre termino o podcast com um pensamento bíblico. Sim. E me permito ser um instrumento nas mãos de Deus para isso. Enquanto tudo estava acontecendo agora aqui, eu me lembrei de uma pedra. A Bíblia diz que Josué vai para a batalha. E enquanto Josué está na batalha, Moisés está com as mãos erguidas. E a Bíblia diz que enquanto Moisés está com as mãos erguidas, Josué prevalecia. A hora que Moisés abaixava as mãos, Josué perdia a batalha. Só que com o tempo, Moisés foi ficando cansado. E a Bíblia diz que Arão e Ur ficam do lado, e muito se prega sobre Arão e Ur. Pessoas que você precisam estar do lado para ajudar. E aí um segura a mão direita, outro a mão esquerda. Mas o que poucas pessoas percebem é que também Arão e Ur ficam cansados. E a Bíblia diz que eles colocam Moisés sentado numa pedra. Então Moisés continua com as mãos erguidas, Arão e Ur continuam do lado deles, mas eles precisam colocar Moisés numa pedra. E na vida você tem todo tipo de ajuda. Aquelas mega, né? Um sócio investidor que bota 200 mil na tua conta e você, pum, começa o negócio. E você tem aquelas ajudas que não necessariamente foi o que você falou, Sim. de gente que começou o projeto com você e hoje nem tá mais caminhando contigo. Sim. Quantas pessoas já passaram pela sua vida que fizeram toda a estrutura acontecer e não fazem mais parte da tua vida, assim como aquelas pequenas pessoas que não têm a notoriedade, e por isso eu, Anderson, eu brinco muito com o Lucas, porque para mim o Lucas é o cara muito importante para mim aqui. Sim. Então eu gosto de mencionar, e antes do Lucas teve outras pessoas que eu fazia a mesma coisa, que para muita gente não tem relevância. Mas se não tivesse aquela pedra para Moisés sentar, o Josué teria perdido a batalha. Então que você possa valorizar todo tipo de gente ao seu redor. Os grandões, os famosões e de repente a pedra, que você acha que não tem importância, mas tem muita importância na sua vida. Forte, agradecendo hein? Sempre aos estúdios BK, hoje do lado do homem aqui, ó. Mas mesmo assim, fala aí, Lucas. Valeu, Anderson. Se inscreve no canal, comenta e compartilha e até o próximo Conta Aqui. Valeu. Pessoal, um abraço.